Um fantasma assustando um gato, uma estranha criatura assombrando uma casa e seres esquisitos nas praias da Tailândia. Fique à vontade, aqui estão 10 criaturas aterrorizantes capturadas pela câmera. Estes dois homens estavam sentados num bar, tendo uma boa conversa sobre bebida e passando o tempo juntos, mas este momento rapidamente se transformará em um pesadelo terrível, pois enquanto estavam imersos em uma discussão séria, a câmera de vigilância detectou uma silhueta quase invisível que se assemelhava à de uma criança, que passou perto deles. Os dois homens, totalmente desligados, continuaram conversando, mas a certa altura, eles foram rudemente interrompidos pela súbita queda do banco perto deles. Um momento assustador que os deixou paralisados porque não conseguiam entender como o banco poderia ter caído sem ninguém mexer nele. Mas se eles tivessem visto as imagens da câmera, eles teriam fugido imediatamente. De fato, como os dois homens tinham as costas viradas, não tinham visto o banco balançando antes de cair, como se alguém tivesse empurrado de propósito. Os dois homens rapidamente perceberam que algo ali estava errado. Eles entraram em pânico e decidiram interromper a sua reunião. Eles queriam relaxar, mas foram para casa aterrorizados. Um homem chamado Rick Grabenik tinha uma câmera de vigilância instalada na entrada da sua casa. A câmera lhe permitia relaxar e impedir que os assaltantes entrem em sua casa. Ele pode dormir tranquilo. Bom, ele poderia, porque agora seria surpreendente se ele pudesse dormir de novo. Um dia, por curiosidade, Rick quis verificar os vídeos capturados pela câmera. Foi quando ele descobriu o impensável. Ele viu que um ser estranho, parecendo um alienígena ou um demônio, se aproximava e pairava em torno da sua casa. Em todo caso, o que era certo para ele era que a criatura não era animal nem humano. Embora tivesse o porte de um primata, a criatura acabou saindo sem entrar na casa. E o sonho de Rick acabou desaparecendo também, porque desde então ele mal consegue dormir direito, com medo da criatura aparecer de novo. É dito também que ele decidiu mudar de casa. Eu entendo ele. Os proprietários desta casa vivem em uma vida tranquila no meio de uma floresta nevada. Um belo cenário que convida você a fugir e com o qual qualquer um sonharia. Mas um dia, quando quiseram dar uma olhada rápida nas imagens gravadas por sua câmera, se depararam com um fenômeno surpreendente. Eles viram uma sombra com uma forma semelhante à de um alienígena ou de um duende, passando por seu jardim e deixando uma pegada no chão. A figura, que era claramente visível no início da sequência, aparentemente desapareceu no ar. Os proprietários da casa não podiam acreditar em seus olhos. Este inexplicável, mas muito real fenômeno destruiu completamente o medo deles. E não sabemos o que aconteceu com eles, mas ouvi dizer que colocaram a casa à venda. Um homem e sua mãe moravam em uma pequena casa em um subúrbio tranquilo. Um dia, eles decidiram ir de férias por alguns dias e deixar seus gatos em casa sozinhos. Eles também pediram a um amigo que os observasse todas as manhãs. Mas quando voltaram da sua viagem, notaram que ambos os animais haviam mudado de repente seu comportamento. Assim que abriram a porta, os gatos correram como se quisessem sair de casa. Eles decidiram verificar as filmagens da câmera para ter certeza de que seu amigo não tinha feito nada de errado com eles. Mas o que encontraram foi muito além do que se poderia ter imaginado. Quando ampliaram as filmagens, descobriram uma estranha sombra rastejando pelo corredor, enquanto um dos gatos, assustado com a presença do espírito, se levantou. Alguns momentos depois, a porta da sala em que os dois felinos estavam se fechou sozinha. E não foi uma corrente de ar, porque tudo estava fechado. Imagens aterrorizantes que deixaram o menino e sua mãe paralisados de medo. Eles esperaram muito tempo antes de compartilhar esta sequência nas redes sociais, por medo de serem zombados por isso. O que é certo, pelo menos, é que eles começaram a acreditar firmemente na existência de fantasmas, e eles têm provas para sustentar isso. E desde então, eles decidiram levar os gatos em todas as suas viagens. Na cidade de Krabi, na Tailândia, um grupo de turistas estava fazendo um passeio de barco na Hailey Bay. Na curva de um penhasco, o grupo ficou surpreso ao enfrentar uma manada de criaturas estranhas e intrigantes. Os turistas queriam chegar perto delas para identificá-las. Só que não havia nada de natural nessas criaturas. Elas tinham o pelo desgrenhado e não pareciam macacos nem humanos, embora se movessem com suas duas pernas. Estas estranhas criaturas pareciam estar realizando algum tipo de ritual bizarro, produzindo vocalizações e se movendo de maneira surpreendente. Nossos turistas, que nunca haviam encontrado tais criaturas antes, ficaram surpresos com um tal espetáculo, especialmente porque não esperavam encontrar tal criatura em tal situação.
Finalmente, após perguntar aos seus monitores o que sabiam sobre essas estranhas criaturas, os turistas receberam uma explicação mais realista. O que eles estavam vendo era, de fato, uma encenação. As vozes eram da cantora Tori Raines, e o que parecia ser macacos eram na verdade atores disfarçados. A cena foi tão bem representada e os figurinos tão bem feitos que os turistas não tiveram dificuldade em acreditar nisso. Pode ter sido encenado, mas os turistas tiveram o susto das suas vidas. Naturalmente, eles depois foram informados de que se tratava apenas de uma cena gravada para divertir e surpreender os turistas. Tenho certeza de que eles nunca vão esquecer a sua fuga da Tailândia. Uma jovem mulher chamada Melissa Smith acabara de ter um bebê, um recém-nascido que lhe deu muita felicidade e a fez esquecer o trágico acontecimento pelo qual havia passado alguns meses antes. O que aconteceu foi que ela havia sofrido um doloroso aborto espontâneo. Mas em 2016, a jovem mãe começou a notar coisas estranhas acontecendo em sua casa. Então ela associou isso à perda do seu primeiro bebê. Ela estava convencida de que um espírito maligno pairava ao seu redor. Os brinquedos de seu bebê se ligavam e desligavam sozinhos. Ela ouvia barulhos de batidas durante a noite e muitas outras coisas paranormais. Ela queria ter certeza e decidiu olhar para a câmera de vigilância no quarto do seu filho. Lá, ela viu uma sombra perto do berço do seu bebê aparecer no formato de um rosto e com olhos e nariz. As imagens confirmaram suas suspeitas e, de fato, havia um fantasma na sua casa. Essa ideia a paralisou de medo e a fez perceber que ela tinha que exorcizar a casa a todo custo. Agora, pelo menos ela sabe de que toda vez que algo de ruim acontecer lá, ela sabe a quem recorrer. Em julho de 2008, em Long Island, no estado de Nova York, 3 jovens estavam caminhando por uma das praias da pequena cidade de Montauk. Eles queriam aproveitar o frescor do mar e a beleza de um dia brilhante de verão. Enquanto procuravam um lugar para se sentar, eles viram um grupo de pessoas reunidas em torno de algo deitado na areia. E, é claro, eles foram até lá para ver o que todas as pessoas estavam reunidas ao redor. Foi lá que descobriram algum tipo de animal morto deitado na areia. Mas ninguém conseguia identificar o que era o animal. O animal parecia bastante estranho. Era do tamanho de um cão pequeno, não tinha pelo e tinha uma cauda semelhante à de um canino. Mas o que lhes pareceu mais estranho foi que a criatura tinha o que parecia ser o bico de um pássaro ou de um dinossauro. Quanto aos seus dedos, eles eram longos e finos. A criatura tinha uma espécie de trela ao redor da sua perna, e sua aparência geral era vil e lembrava uma estranha mistura de cão, pássaro ou dinossauro. Naquele dia, a criatura foi batizada de Monstro Montauk, pois ninguém conseguia identificá-lo. Entretanto, o monstro tem sido objeto de muitos debates sobre sua identificação, mas cada vez que uma teoria era proposta, ela era rapidamente derrubada por outra. Alguns pensam que foi uma tartaruga sem casca, embora a casca dela não possa ser removida sem machucar o animal, e outros pensam que foi um cão, um porco ou um guaxinim que teria passado muito tempo na água e se decompôs antes de chegar à costa. Outros ainda acreditam que foi o resultado de um experimento científico no Plum Island Animal Disease Center, uma instalação oficial de testes em animais localizada nas proximidades. O que quer que fosse, a cena perturbou as jovens mulheres, que fugiram e se arrependeram de colocar os pés fora naquele dia. Da próxima vez, eles irão comprar na vitrine, então não há risco de encontrar um monstro. Este youtuber tem o hábito de levar sua bicicleta para passeios em caminhos de terra ou ciclovias. Ele grava seus passeios de bicicleta graças à câmera em seu capacete e depois compartilha os vídeos. Um dia, nosso youtuber colocou, como de costume, seu GoPro na cabeça e saiu para andar de bicicleta pelas trilhas. A certa altura, enquanto ele teve que passar por uma trilha estreita, onde estava preso entre 2 paredes, uma estranha criatura apareceu do nada. Ele saltou por uma das paredes e pousou na ciclovia onde o youtuber estava pedalando. E ele estava a uma velocidade tão alta que não podia evitar o acidente ou identificar o tipo de animal. Segundo as imagens, a criatura andava sobre 4 pernas, tinha uma longa cauda, seu corpo era cinza e sua cabeça era bastante pequena em comparação com seu corpo. O pior é que quando percebeu, o youtuber teve que parar, mas quando se virou, a criatura tinha desaparecido imediatamente. Inacreditável. Este estranho encontro fez seu sangue esfriar. Não demorou nenhum minuto para que ele decidisse dar meia volta e ir embora. Ele estava sozinho e não sabia se a criatura iria atacá-lo novamente, especialmente porque ele estava sozinho naquele momento. Desde aquele dia, este youtuber não ousa se aventurar sozinho em terras vazias, por medo de ter outro encontro ruim. Um dia, um homem estava passeando pelas ruas do seu bairro
bairro, apenas para tomar um pouco de ar fresco e esticar as pernas. A certa altura, ele viu a alguns metros dele uma sombra intrigante como um robô. Ele ligou sua câmera e tirou uma foto desta estranha criatura. A foto mostrou algum tipo de robô que parecia o Springtrap, um dos personagens da série de jogos Five Nights at Freddy's. A foto mostrava que o robô parecia estar se dirigindo para o homem, e ele foi rápido em compartilhar a sua aventura nas redes sociais, afirmando que ela era real. Mais tarde foi provado que não era verdade, e a criatura nunca existiu. A foto era falsa ou alguém realmente se vestiu de robô e perambulou pelas ruas vazias do seu bairro? Nunca saberemos. De qualquer forma, o homem em questão perdeu muita credibilidade com essa história inacreditável. Ele vai ter que encontrar algo mais para atrair mais pessoas para os seus vídeos. O que você acha dessas criaturas aterrorizantes? Qual delas o assustou mais? Você já experimentou um momento estranho e paranormal? Se sim, fale pra gente nos comentários, e se não, fala pra gente o que você achou do vídeo. E se você gostou, não se esqueça de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações e não perder nenhum de nossos próximos vídeos.